Tudo bem, certinho. This meeting is being recorded. Perfeito. Gravação em andamento. E aí, Fernando, como é que foi o casamento? Me conta. Foi com bastante emoção. Na hora faltou luz, Sério? sério. Mas, enfim, foi meio caótico. Mas a gente teve acho que contratar um gerador de emergência. Aí demorou 1h30 para chegar. Aí a gente fez a cerimônia sem luz, à luz de velas. É A luz de romântico. velas e a luz de emergência. Não, foi maravilhoso, assim. Eu acho que era pra ser assim, porque não teve, assim, nada que interrompeu, sabe? Uhum. Tava, tava todo mundo, nossa, muito emocionado. Aí o gerador chegou, tipo assim, a gente fez a cerimônia e quando acaba, né, você vai tirar umas fotos e tal. A gente foi tirar foto na praia de Charitas, porque tava sem luz na casa de festa, né? A gente foi lá tirar foto na rua, foi muito legal, tipo, as fotos ficaram muito legais. E aí a gente voltou uns 10, 20 minutinhos depois, o gerador chegou e a luz começou. Boa. E foi aonde? Foi em qual casa de festa? Foi na Tropical, ali em Charitas. Sei, sei. Aí Pô, que foi legal. isso. Então, foi uma coisa de certa forma, improviso, mas que ficou orgânico, ficou muito bom também, né? Depois ficar te acompanhando para ver se você vai soltar algumas fotos aí. Hoje vou soltar. Ontem eu até, não sei se chegou a ver meus stories ontem, eu falei sobre isso. Não. E aí já até sumiu, porque eu fiz ontem umas 8 da manhã, ou 9, sei lá. Aí eu fiz uns stories sobre isso, falei, até fiz até um gancho assim, sobre o que a gente acha que tem que ter as condições perfeitas, né, pra tudo acontecer. E Uhum. você vê, meu casamento tava sem luz e foi perfeito, foi tudo que deveria ter sido, foi incrível. E, nossa, foi maravilhoso, assim. E aí hoje eu vou soltar umas fotos, assim, vou postar no feed. Boa, boa. Então vamos lá, que bom te ver aqui nessa nossa última sessão do sprint. Antes de tudo, quero te dar os parabéns por ter chegado até aqui. Só quem se compromete de verdade consegue avançar o tanto que você avançou em tão pouco tempo. E essa sessão aqui, ela é especial não só para a gente revisar o plano, mas também para a gente olhar tudo que construiu até agora e reforçar o que ainda precisa ser ajustado, claro, mas principalmente pensar com clareza no que você quer para os próximos meses, beleza? Isso. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. Compartilhar a tela. Sua jornada no programa até aqui, as principais conquistas. Você bateu o recorde de faturamento aqui nesse período com a gente. Eu lembro que você queria fazer um pico de 16K, se não me engano, e conseguiu Sim. ultrapassar isso. Foi muito bom. Percebi que você sente mais segurança e percebe que é possível melhorar ainda mais com as estratégias corretas. Você Sim. percebeu que o processo de venda se tornou mais fácil. É óbvio E tá que difícil, tá menos difícil. sim, e é isso que eu ia falar. É óbvio que de repente não está da forma como gostaria, mas é aquilo mesmo, é um processo, ainda mais que você está delegando para uma outra pessoa conseguir fazer isso, então existe aquela lacuna até conseguir aperfeiçoar ainda mais. E até seu marido viu a aura aí das vendas, né, e do dinheiro que voltou a aparecer em você. Isso foi muito engraçado quando a gente ficou sabendo. É muito bom isso. É muito legal a gente conseguir transparecer ou quando a gente muda um pouco nossa energia, quando as coisas fluem, né? Isso é muito, muito interessante e acaba impactando, querendo ou não, o nosso relacionamento também.
Com Foi certeza. muito bom ouvir isso. E eu queria até ouvir de você como é que foi essa conversa aí. Pô, não lembro muito bem, mas eu falei pra ele, eu não sei se foi assim, tipo, é, tava no final do mês e eu tava vendendo ainda e eu falei pra ele, falei, cara, já cheguei a 17 mil, aí ele, pô, esse mês você tá com a aura do dinheiro. Foi alguma coisa Muito assim, bom. E eu falei, cara, não para de receber dinheiro, tipo assim, tá uma máquina. Aí ele falou, você tá com a aura do dinheiro. É muito bom mesmo. E aí a gente tem um outro ponto aqui, que é exatamente o depoimento que você trouxe. Eu deixei só esse, porque ele fala por si só. Isso foi muito emocionante a gente ler isso, a gente vê o quanto que você conseguiu evoluir e conseguiu bater esse recorde. Isso é muito bom, isso mostra o quanto você desempenhou ali, né? Se dedicou para conseguir isso e é total mérito seu, tá? Parabéns, parabéns por isso mesmo. Obrigada. Eu cheguei a 17.600, eu acho, nesse mês aí. Aquele ali foi a prévia que você tinha colocado pra gente, É, que faltava ainda entrar algumas coisas. E foi. aqui tá o antes e depois. Você fez um diagnóstico ali no início, e esse Uhum, aqui é o depois. O antes, é claro, é o mais claro, né? O azul mais claro. E o depois uhum, é esse azul mais escuro. Aí dá para ver o quanto que você evoluiu. Você chegou aqui com diversas queixas, né? Com diversos desafios e uhum. melhorou bastante. Sendo que três pilares ali não chegou a ter tanta melhora assim. A esteira inteligente por si só não é algo que a gente trabalha tanto no sprint. É algo que trabalha mais no núcleo, que é a criação de produto digital, outras Uhum, fontes de renda, né? E aí o uhum. posicionamento também é algo que dentro do núcleo é visto de uma forma muito mais ampla na gestão de marca, posicionamento de marca e tudo mais. E estratégia de vendas, querendo ou não, compõe esses três pilares também. Tá? Então você teve um avanço gigantesco nesse período e a gente fica muito orgulhoso de você. Ah, que bom, obrigada. Nada. E aí eu queria ver com você agora, Fernando, o que que você espera para daqui os próximos meses, 3, 6 meses, que você busca nesse momento, olhando para esse finalzinho aqui do sprint, o que você tem de projeção aí? Bom, eu fiquei no último ano. Meu último ano era todo pro casamento, né? Eu entrei no núcleo falando, eu preciso pagar meu casamento, eu preciso pagar meu casamento, preciso pagar meu casamento. A gente, das contas, assim, nos últimos 2 meses, a gente teve que aumentar o número de convidados de última hora. Enfim, fizemos alguma conta errada ali, chamamos mais gente do que devia e tivemos que aumentar o número de última hora ali. E foi muito angustiante pra mim, porque a gente não tinha esse dinheiro. Mas, enfim, precisei pegar emprestado, meu pai me emprestou um dinheiro, eu peguei um empréstimo no banco. é, Mas foi bem pouquinho, assim, foi um empréstimo ínfimo para conseguir Uhum, arcar. E só que foi engraçado porque a gente não ficou zerado. Tipo assim, a gente tinha o dinheiro para pagar, mas a gente não queria ficar zerado, então a gente fez esse empréstimo para poder pagar com mais parcimônia. Porém, conseguimos quitar o empréstimo, então nem na primeira parcela a gente já quitou hoje. caraca, show. Que bom. Claro que tivemos gravata, né? Teve muitas contribuições, mas a gente não estava zerado, então isso foi bom. E o meu objetivo principal, desde que eu entrei no núcleo, era pagar meu casamento com tranquilidade. Paguei. Tran- Forte. Mas assim, eu consegui pagar sem ficar no vermelho, né? Uhum. Fiquei por um tempo, mas eu já quitei. Então, graças a Deus. E pagar pai e mãe é mais fácil, né? A gente vai É, fazendo aos poucos. sim. Mas eu acho que foi bom, assim, era o meu objetivo principal, né? Desde sempre, desde que eu fiquei noiva, né? O meu objetivo era pagar meu casamento com tranquilidade, eu consegui fazer isso.
E agora, meus próximos passos são continuar, né, desenvolvendo o meu negócio. Eu acho que eu tô um pouco cansada de férias, confesso. Então, ainda tô com uma energia meio baixa, assim, porque, assim, a gente às vezes tá com sangue nos olhos, né? A gente às vezes quer vencer aquele mês. Eu tô um mês. Aí, setembro foi um mês que eu já tava meio cansada. Então, tanto que eu te falei, né? As últimas semanas, as Uhum, últimas 2 semanas eu tava ali sem conseguir me concentrar direito por causa do casamento. O que é compreensível, obviamente. com certeza. Mas foram semanas que eu não consegui me dedicar tanto ao meu negócio. Então, a partir de agora, eu vou tirar férias no final do mês. Então, eu vou viajar, vou para os Estados Unidos, vou pro show da minha banda favorita, 2 shows, vou Qual? Jonas Brothers. Eu Excelente. vou, eu vou a 2 shows, um depois do outro. Vou na Disney, vou fazer tudo que eu tenho direito. Mas nesse meio tempo eu vou estar com um desafio rolando. Então não vou me ausentar tanto, mas assim, vai ser bem melhor no sentido de não vou atender, né? Não vou estar fazendo o grosso, né? Então eu vou conseguir dar uma descansada. E os próximos passos são conseguir ter minha lua de mel, né? Que eu tenho que ter lua de mel, vai ser no ano que vem. E, cara, me consolidar cada vez mais, sem ficar tendo essas variações muito grandes financeiras, que eu já tive isso no último ano. Eu acho que nos últimos meses eu tive mais variações, mas porque eu estava com um projeto muito grande, que era o meu casamento. Então Uhum, eu precisei. Eu precisei doar minha energia, dividir a minha energia, eu acho, né, para o trabalho. Então, eu acredito que essas reduções do faturamento que aconteceram, sim, nos últimos meses, foram por conta disso. A partir de agora, eu quero voltar a ficar com a minha previsibilidade, tentar ficar mais de 10 mil, né, nos meses, assim, tentar fazer com que 12 seja a minha média uhum. e construir minha reserva financeira. Preciso ter. E isso já tá, eu já tô preparando, sabe? Eu te falei, né, que eu tenho uma consultoria financeira, então eu tô tendo esse auxílio também. Então, acho que isso tá, no próximo ano, a ideia é essa. A ideia é eu conseguir me manter, que eu já tava conseguindo, aí só nos últimos meses teve esses percalços, mas eu tive que dividir minha atenção. Mas no próximo ano é me manter ali numa média de 12, fazer alguns picos de faturamento e, e fazer minha reserva financeira. Boa, Então vai ser. excelente. Muito, muito bem planejada aí, pelo menos nas ideias, né, do que precisa ser feito. É, E aí, eu queria entender também o que que você acredita que precisa ter ou fazer para que isso tudo aconteça, né? Aí ter essa previsibilidade, conseguir ter essa estabilidade financeira, conseguir fazer reserva, se manter também constante com relação ao negócio, ali principalmente presença no digital. Me fala um pouquinho. uma coisa que eu acho que, para mim, o sprint foi muito bom foi essa questão do digital, de entender como funciona de fato. Porque, para mim, sempre foi algo que eu sentia que eu precisava estar presente, e eu sempre estive presente. Mas assim, eu sempre achei que eu sempre achei muito sacrificante estar presente no sentido de me doar muito e não entender os resultados, porque eu até tinha resultados, mas eu não entendia esses resultados, Uhum, sabe? Então, acho que aquela análise que a gente fez né, eu até tô fazendo agora de todos os meses, depois se você quiser dar uma olhada. boa. Aquela análise que a gente fez do mês, eu fiz agosto todo, tô fazendo agora, fiz setembro, então tô mantendo essa análise para para saber o que vale mais a pena, né, investir no Instagram e, enfim, redes sociais. E isso me fez entender muito melhor essa questão da relação, né, do relacional com as pessoas.
porque as pessoas estão ali, elas acompanham e elas precisam confiar. Então, então me deu muito mais clareza nesse sentido das redes sociais. Até teve uma vez que a Carla postou um story falando justamente isso, que isso não só é para captar novas pessoas, é para manter a fidelidade dos meus pacientes, é para ver as pessoas ali me acompanhando. Uhum. E eu entendi que isso estava funcionando para mim, né, desde sempre, mas eu nunca tinha parado para analisar dessa forma, né? Eu sempre achava que assim, você vai fazer uma campanha de vendas e vai surgir 10 pessoas interessadas no seu serviço, mas isso não acontece, sabe? Mas o que acontece é que as pessoas estão ali vendo você, né, me vendo no caso, com muita constância e postando de forma estratégica, né? Porque no início eu não fazia, até entrar no núcleo, eu passei a postar de forma mais estratégica, passei a encarar o Instagram como uma fonte de vendas. Uhum. Isso fez muita diferença, e aí agora no sprint eu entendi melhor ainda como funciona essa questão, né, do relacional nas redes sociais. E eu acho que isso foi muito importante até para acalmar meu coração com relação a isso, né, com relação a isso tudo, porque eu sentia que eu me doava demais e não recebia muito. Mas eu vi que sim, que tem um retorno. Sim, a gente acaba atrelando o retorno somente quando é alguém, você fez uma campanha, um post, e a pessoa precisa necessariamente vir daquele post e te dar um oi, ou falar alguma coisa. Exato. E não é bem assim que acontece. Claro que quando a gente está num flow muito grande, ou então tem uma conta muito grande, e aí o desejo já está muito bem construído ali, porque a pessoa foi impactada de diversas formas, isso acaba acontecendo. Aí a gente acha até que foi aquele post que fez a pessoa comprar. Não, na verdade ela vem comprando há vários momentos ali. E assim funciona até fazendo uma comparação com loja de shopping, por exemplo. A loja está ali naquele corredor, às vezes a gente passa 2, 3, 5, 10 vezes naquela loja, vê a mesma vitrine, ou então vê que mudou um pouquinho a vitrine, a arrumação da vitrine, e é justamente por isso que eles arrumam vitrine, para impactar Hum, de formas diferentes as pessoas que passam ali. Aí, sei lá, 15ª passagem ali, você entrou e comprou alguma coisa. Então, é é, bem assim que funciona com a rede social. eu recebi até uma mensagem de olha só que loucura, uma menina estudou comigo na escola e ela me acompanhava no Instagram há anos, anos e anos e anos. E aí depois que eu comecei a me posicionar melhor sobre a parte intestinal, né, questão de estufamento, de constipação, de dores, ela se- acho que foi setembro, não, foi em agosto. Ela marcou em agosto para começar em setembro, no início de setembro. Ela me mandou uma mensagem no Instagram falando assim: "Eu te acompanho aqui, já tô para te mandar uma mensagem há anos. E eu só decidi dar esse passo agora, mas eu gosto muito do que você fala. Eu sinto que você gosta do que faz, eu sinto que você sabe o que tá fazendo e quero começar a me acompanhar com você. E eu te acompanho há muito tempo aqui, eu gosto muito do seu conteúdo." Então, tipo assim, faz anos que ela tá me acompanhando e agora que ela teve e ela estudou comigo na escola, sabe? Então Uhum. é uma relação de realmente anos. Não que é porque Exato. a gente não era amiga, né? Mas assim, a gente era da mesma sala, mas assim, ela vem construindo isso, né? Há muito Ela te tempo. acompanha há muito tempo. E quantas pessoas hoje, de repente, não estão entrando ou começaram a ver mês passado, mês Exato. retrasado, e vão só consultar com você daqui a um ano? Existe uma frase, eu não lembro bem se é essa que eu vou falar, mas o contexto é esse, que o mestre só aparece para o pupilo quando o pupilo está preparado. E aí a gente pode fazer um paralelo com isso também. Então, de repente, você é a melhor opção para aquela pessoa, mas se aquela pessoa não está preparada para receber essa melhor opção, ainda não está fazendo sentido, né? Com certeza. Por mais que ela saiba, poxa, ela fica vendo, caraca, isso é verdade, poxa, a Fernanda falou isso, é isso mesmo que acontece comigo. Só que, de repente, ela está num turbilhão de vida, com diversas outras coisas acontecendo, que ela não consegue dar prioridade para isso. E tá tudo bem, né? É, Igual, vamos fazer um comparativo aí, você com o seu casamento. Provavelmente tinha muitas outras coisas que você precisava fazer, só que, poxa, você estava num momento
de evento, né? Organizando um evento super importante da vida, que a gente espera que seja único, para que estava tomando seu tempo, sua energia, prioridade. Então, tá tudo bem. Isso pode acontecer Por também que com. você não atingiu um pico num mês, né? Assim, um mês, né? É claro que é importante a gente manter ali uma base, mas, assim, é isso. A gente tem outras prioridades na vida também, e assim, o meu trabalho sempre foi minha prioridade. Uhum. Então, eu também tô me sentindo tranquila de ter dividido a minha atenção, né, com o meu casamento, porque isso nunca aconteceu. Eu nunca deixei me abalar com nada. O meu trabalho sempre foi a primeira coisa na minha vida. Então, isso. Eu me senti tranquila por isso, assim. Eu fiquei, beleza, não atingi 10 mil reais mês passado. Tá bom. Mês que vem é outro mês, sabe? Sim. Eu tenho muitas outras coisas pra fazer. Eu sei que eu preciso ajustar outras coisas, sabe? Então, tudo bem. Exato. A ideia é manter essa constância aí com as atividades com relação à rede social. Você, graças a Deus, percebeu da importância ali. Às vezes é difícil a gente realmente perceber isso. Essa É análise que a gente difícil. fez foi muito boa para trazer clareza, não só com relação aos resultados que acontecem, mas também para entender o que está indo melhor na sua comunicação, né? O que está conectando melhor, de que forma está conectando, e buscar replicar isso para os próximos. Sim, com E certeza. eu queria até entender com você o que pode te atrapalhar, né, ou te travar de novo nesse processo futuro, né, nessa continuidade dos meses, para poder voltar a alcançar o faturamento médio que você quer, de repente fazer picos e tudo mais. Eu acho que eu tô muito, assim, rede social pra mim já tá muito bem encaminhado. Eu acredito que eu esteja super bem. Inclusive, ontem eu montei a minha campanha com a IA, com os prompts. Boa. Vai ser em novembro, que agora outubro eu vou fazer desafio, né? Então tem a campanha do desafio, que começa agora dia 6, né? E o desafio é só dia 20. Começa dia 20. Aí, eu acho que atualmente meu maior desafio, como eu tenho muito essa questão da dificuldade de conversão, eu mesma, e deleguei para uma outra pessoa, a gente ainda tá com alguns percalços nesse sentido, de dificuldade de conversão. Eu, eu não de largo, obviamente. Eu tô sempre de olho. Então a gente fez uma reunião ontem, eu falei pra ela que ainda tava muito robótico. Acho que eu vou ter que entrar na jogada de novo, no sentido de fazer alguns testes, assim, por exemplo, começar a mandar mais áudio, sabe, pra pessoa entender que eu tô ali. A gente tá fazendo alguns testes, eu acho que ainda tá uma coisa muito distante, ainda não, a gente não tá conseguindo criar conexão com as pessoas ainda, com a minha assistente, né? E é uma dificuldade, tá? Então, mas eu acho que eu liderando outra pessoa, eu acho que fica mais fácil pra mim, sabe? Do que eu fazer, porque eu fazendo, primeiro que eu tava me sentindo muito sobrecarregada, Uhum. né? De ter que ficar atenta ali toda hora e tal, ao WhatsApp, de ter que. Tava exaustivo pra mim. Então, eu com ela, eu consegui, né? E aí a gente tá afinando, refinando, né? E aí eu falei com ela ontem que tava muito robótico, ela tava seguindo o script, mas o script tava muito. Ainda tá muito só o script, entendeu? Muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Isso. E aí a gente vai esse mês começar a fazer alguns testes é, de ela se apresentar, de fazer as perguntas da sondagem, de me sinalizar para eu poder entrar e falar com a pessoa, porque só dela me sinalizar já fica um pouquinho mais fácil. Uma coisa que a gente fez também bastante em agosto, em setembro não vingou tanto, mas foi oferecer sessão de estrave, né? Minha sessão estratégica, eu chamo de sessão de estrave. Em setembro, isso não aconteceu muito, as pessoas não ficaram muito interessadas. Eu não sei também se foi uma coisa do mês, sazonal, não sei.
entender muito bem por que que isso não entendi muito bem ainda, por que que isso reduziu. Porque em agosto eu fiz bastante e deu bastante certo. Boa. Agora em setembro a gente não conseguiu ter muitas pessoas interessadas, a gente oferecia, mas ficava uma coisa meio. Não deu certo. Então, isso é uma coisa que funciona bastante, mas eu acho que o meu maior desafio ainda é essa questão da conversão, de criar essa conexão, de fazer a pessoa é, se sentir, né, que vai ser acolhida por mim e no momento da oferta, né? Então, acho que esse é o maior desafio ainda, porque os outros eu já acho que eu já alinho muito bem. Então, eu tenho um momento ali de estratégia de execução, tenho 2 vezes na semana. Eu tenho um momento de criação de conteúdo, que em setembro eu tive muita dificuldade, mas eu acho que era mais por causa dessa tensão que eu tava sentindo. Tipo assim, eu deixei os meus conteúdos prontos até acho que agora, segunda semana de outubro. Então, em setembro, eu tava meio assim, eu não tô vendo muito sentido de ficar olhando pra isso agora, sabe? Sim. Então eu tava assim, muito desconcentrada mesmo. Eu acho que, assim, é claro que sempre tem alguma coisa pra ajustar, pra alinhar, mas eu não tava conseguindo. Era muita coisa. E agora em outubro não, agora sim, vou fazer a campanha do desafio, vou alinhar a aula final do desafio pra oferta, vou fazer a questão dos melhores amigos, lembra que a gente falou? Vou fazer Sim. os melhores amigos da minha viagem. Eu fiz agora um Melhores Amigos. Foi de graça, né? Não foi nada pago, não. Eu fiz um Foi pra testar mesmo. Um Uhum. Melhores Amigos de 20 dias antes do meu casamento. Então eu mostrava ali as minhas estratégias, tudo que eu tava fazendo. E foi muito legal, porque eram pessoas que. Tinha algumas pessoas que não eram minhas pacientes, mas a maioria já eram meus pacientes. Então, consegui construir um pouco essa conversa maior com as pessoas. Então, eu achei que foi bem proveitoso. E foi uma coisa que também me acabava me distraindo um pouco da ansiedade. E isso foi bom, foi bem positivo. Eu acho que o que a gente tem que alinhar mais ainda é essa questão da conversão. Porque eu recebo muitas pessoas de indicação, mas vem muitas pessoas do Google, são pessoas médio frias, né? Que ainda precisam Sim. de um trabalho maior ali. E a essas pessoas a gente ainda tem muita dificuldade de converter. Essa galera você tentou chamar para fazer a sessão de Strave e em determinado momento deu certo e depois passou a não dar mais certo, foi isso? Isso. Mesma estrutura, tudo, né? Mesmo a estrutura, eu não sei se ela meio que perdeu esse. Eu senti que ela meio que perdeu esse timing. Ela já oferecia logo, sabe? Ela não Sim. conversava tanto. Às vezes é exatamente isso que você falou. A diferença está no timing. De repente, de construir uma certa conexão ali, mínima que seja, de conversar, de entender, para já oferecer. Que aí a gente É, queima etapas, isso faz muita diferença. exato. Eu acho que o problema maior é esse. Assim, na primeira vez eu conversei com ela e eu falei, ó, tá pulando etapas. E aí melhorou. Aí em agosto foi um mês muito bom. E não foi um mês, assim, e tivemos conversões do Google, tivemos algumas, mas também tivemos muitas indicações de médicos, que não é Boa. comum de acontecer, sabe? Tive umas 5 indicações. Que isso acontece, assim, eu tenho médicas de pessoas que me indicam, mas não é com tanta frequência assim. Setembro nenhuma. Mentira, teve uma que marcou agora pra amanhã. Então, assim, foi um mês. Eu não sei, às vezes eu fico achando que é atípico, porque porque aconteceram coisas que no mês passado não aconteceram, mas eu não sei se é porque eu não estava dando devida atenção, né? Eu não sei, porque agosto tava com sangue nos olhos. Eu tava tipo assim, esse mês eu Então, preciso faturar. Mas isso, a sensação isso que eu faz tenho é que as diferença. coisas vieram naturalmente, entendeu? Tipo assim, veio indicação de médico, veio gente do Google que eu fiz a sessão de Strave, a gente conseguiu, não sei. Em setembro não foi nada disso. É muito.
Eu acredito muito em energia também. Quando a gente está numa energia diferente, numa vibe diferente, as coisas começam a acontecer. E é muito difícil também a gente manter essa energia sempre, né? É, lógico. Você, você leviano aqui. É, mas provavelmente o que, que pode ter acontecido? Beleza, sua energia baixou, mas também tivemos algumas coisas, pelo que você percebeu aí, e pulou etapas na estratégia que estava fazendo. De repente, era o momento de você entender quais foram esses médicos que te indicaram, se vieram todos do mesmo médico, essas 5 indicações, Não, foram se duas foram médicas. médicos, são 2 médicos que você já tem contato, já sabe que te indicam ou não. Mas e elas são médicas que são minhas pacientes. E elas passaram a Hum. me indicar, Então, isso é entendeu? um belo de uma conexão para você fazer. Então, sempre que possível, elas indicarem. Excelente. Isso é muito É, bom, tá? Na sua área. Principalmente aqui em Niterói, tá? Aqui em Niterói todo mundo gosta desse negocinho, vai ali, aí fica todo mundo conhecido de todo mundo. Então, isso é isso. ótimo aqui para nossa cidade. Sim. E sobre esse close friends, né, esses amigos próximos que você fez, mesmo que tenha sido de forma gratuita e com a maioria paciente, isso é ótimo para construir comunidade, construir tribo e fazer aquela É. pessoa ficar cada vez mais conectada com você e querendo consumir cada vez mais coisas suas. Mesmo que Sim. ela chegue em um determinado momento de receber alta, porque ela está muito bem, não precisa Uhum. mais ter um acompanhamento, ou então o acompanhamento passa a ser mais espaçado em um determinado momento que você lançar algum produto digital, alguma coisa assim, ela participa, porque às vezes ela nem precisa participar, mas ela participa porque quer tá perto da Fernanda, quer acompanhar o que a Uhum. Fernanda está fazendo. Então, isso é muito Uhum. bom. Vai ser uma estratégia para você na viagem, não só para tentar fazer vendas, mas continuar construindo essa comunidade. Excelente. Sim. Que bom. E aí, sobre essa parte de conversão, talvez tenha sido isso que tenha dado tanta diferença agora no meio de setembro. Foi justamente o corte de etapas que a sua assistente está fazendo. Não só na parte da sessão estratégica, de repente em outras partes. Ou que ela não está conseguindo gerar conexão, que muitas das vezes em agosto conseguiu gerar. E aí acabou tendo essa diferença, sabe? É, E eu já conversei isso com ela impacta. ontem. Ontem a gente fez uma reunião, aí eu conversei com ela, eu falei que. Eu falei disso, né? Que eu tava achando que tava muito robótico, tava muito. Ainda não tava muito alinhado, né? E que a gente vai fazer alguns testes pra fazer. Então, tipo assim, porque é, normalmente ela fala como sendo eu. Aí eu falei, não, agora você se apresenta como você. E a gente vê. Aí você fala, vou passar pra Fernanda e ela vai dizer aqui pra você como é que funciona. Sei lá, alguma coisa assim. Aí outra possibilidade vai ser ela falar como eu e a gente vai testar, né? Falar como eu e aí eu mandar o áudio em algum momento, né? No momento ali do passo 2, né? Que você repete o que a pessoa fala, vai criando clareza, mostrando a clareza e tal. Seria o momento que eu entraria. Uhum. A gente vai fazer alguns testes e vamos ver o que vai funcionar melhor. Mas eu confesso que ainda tô um pouco preocupada, tá? Com os próximos meses. Tô achando que. Mas eu acho que é muito mais por mim, né? Por conta da minha energia, que ainda tô meio baixa. Ainda tô um pouco sem muito ânimo pra voltar. Mas eu acho que isso vai passar também. Vai melhorar. Sim, eu acho que foi o momento que veio numa tensão muito grande até a data do casamento, que era o grande evento do ano para você. E aí passou isso, é meio que. Claro que o casamento não é um peso nas coisas, mas só para você entender, é aquele peso que a gente estava carregando de energia. E caramba, Tal, uau! tal. Aí Eu entra falei naquele. eu falei pro meu marido, eu falei, ontem eu tava sem apetite ainda. Porque você fica muito tenso, né? E aí, no sábado, eu quase não comi. Quase caí dura no chão, inclusive, uma hora. Mas, mas na hora da luz, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí eu levantei e fiquei tonta. Tive que comer Faltou alguma coisa. luz ou eu tô dando teto preto aqui? É, as duas luzes estão apagando aqui. Mas eu falei pra ele, eu tava sem apetite até ontem. Porque foi tanta coisa, foi tanta carga. E sim, foi uma carga muito positiva, mas é pesado, sabe? Sim, Querendo ou não, assim, sobrecarrega muito emocionalmente.
Ainda mais que tem aquele estresse da luz, e aí, pô, ajusta. Em momento nenhum eu pensei em cancelar, não fiquei desesperada, não fiquei achando que meu casamento tava arruinado, não. Mas você fica, né? Você fica angustiado, assim. Eu tava na pousada, o povo lá, não, a gente tá resolvendo. E eu na pousada, falei, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu vou pra lá, preciso esperar lá. Aí fui pra lá, fiquei no carro esperando. Então, assim, é uma carga emocional muito grande. Eu acho que ainda tô meio que passando por isso. Então, tô voltando, sabe? Voltando aos eixos. E eu acho que eu vou. Cara, é porque é uma coisa que a gente começou a fazer em setembro foi recaptação, eu faço muito social selling. E são coisas que funcionaram muito em agosto, em setembro não muito, também não sei. Algumas pessoas respondem, outras não. Então a gente. Pode ser o momento agora também de até retomar a conversa com essas que não responderam. A gente tem que estar sempre dando essa oportunidade para a pessoa responder. Você comentou Pois que vai é. viajar, né? Agora vai ser no final de outubro. Isso, dia 22 Aí, à vo- noite. aí volta quando? Eu chego aqui 31 de manhã. Uma semana só. Beleza. E aí, novembro não tem eventos Full, assim, né? Full, full retorno. Pode ser full que isso retorno. seja, você está de uma forma também até inconsciente, sabendo que é um pós-casamento, já é um momento que a energia baixa, como se a gente tivesse comido feijoada e tá naquele momento letárgico, né? Tá meio. Tá. Coisas estão acontecendo, que legal. E ainda vem a viagem aí pela frente, então você tá naquele mood de, cara, não vou me descabelar aqui totalmente, porque novembro vai acontecer. Não, não que a gente tenha que empurrar com a barriga, mas é porque você, de certa forma, separou o mês de outubro para dar essa desacelerada, né? Então, Tanto que eu montei o desafio justamente para eu não precisar ficar tão presente, tipo, pra não desligar total, mas também não precisar atender em outubro, entendeu? No final de outubro. uhum, Porque eu vou pra casa dos meus tios, né? E aí minha tia falou, ó, que o Wi-Fi funciona muito bem, se você precisar atender, alguma coisa assim. Eu falei, mas eu não quero atender lá, sabe? uhum, Pô, vou estar em Orlando, vou pra Disney, vou ficar atendendo. Não, exatamente. Fazer jus à passagem, né? exato. Aí eu tive essa ideia de fazer o desafio enquanto eu estiver viajando, porque aí eu fico só no celular, entendeu? Vou ter que ficar atento, obviamente, mas eu também não preciso aparecer o tempo todo. Eu posso ir lá, dar um chamado, vou montar alguns áudios reflexivos que eu vou mandando. Porque o meu desafio já está estruturado. Eu estruturei ele acho que foi em abril. Foi em abril. Meu desafio, assim, tá lindo, perfeito, tá todo estruturado, tá no Eduz. E tem as atividades diárias lá, assim, tá perfeitinho. Eu até perguntei pro ChatGPT se tinha que melhorar alguma coisa, ele falou que não, que tava lindo. É, falou até só pra trocar um dia com o outro ali, mas os desafios estavam perfeitos, super alinhados. E assim, isso já tá pronto, sabe? E aí o que eu tenho que fazer é só montar a aula que eu vou dar ao vivo, né, no final, que eu vou montar a oferta. Que eu vou mandar a oferta, né, final. Então, assim, é só isso que eu tenho que fazer. E Perfeito. montar os Essa áudios oferta também. final é Gravar os áudios. justamente a oferta para a pessoa passar a ser acompanhada no programa de acompanhamento, né? Isso, exatamente. Show. Aí eu vou falar, Ótimo. no primeiro que eu fiz, né? Eu dei uma aula sobre, como é que era? Era emagrecimento inteligente e intestino blindado, algumas estratégias de lá que eu dei e fiz a oferta no final. Não rendeu muito, não, mas eu acho que é porque eu não fiz uma oferta muito atraente. Acho que agora eu vou ter que trabalhar mais nessa oferta. E agora eu vou falar sobre doces, o desejo compulsivo por doce, essa coisa mais que é uma dor, né? Então acho que vai ser legal. Que eu já vou estar de volta, vai ser Boa. dia 4 de novembro que vai acabar. 3 ou 4? Acho que é 4. Ótimo. E olhando aqui para o seu Instagram rapidinho, eu vi que
você, nos últimos tempos, não postou tanto Reels, né? Mas Sim. o Reels que você postou nesse meio tempo, ele, aqui de forma de fora aqui, né? Eu não consigo ver da mesma forma que você vê aí os insights e tudo mais. Mas parece que os Reels, eles foram bem, né? Bem assim, parece que alcançou mais gente do Qual que foi os o último outros. Reels? Qual que você tá vendo? Esse de 7 atitudes obrigatórias? É esse que você tá comendo uva, eu acho. Isso, deu 823 visualizações. Eu tive visualizações muito boas nas últimas semanas, nos últimos dias. Não sei se é por causa do hype do casamento, né? Que eu tava postando e tal, as pessoas me marcando. Mas, por exemplo, no dia 19 eu tive um post e sou eu com uma, antes eu comia pela emoção, hoje eu como com consciência e prazer. Deu 1.200 visualizações. Aí um post que eu fiz, te desinfluenciando, versão rotina perfeita para emagrecer e destravar o intestino. Inclusive, Deu achei muito mil. bom. Eu peguei de inspiração da Natália Pontes, que é do Núcleo. Ela fez um post desse, aí Ela eu é falei, muito pô, boa. vou fazer. Muito bom mesmo. Então, 1.400 visualizações, tive um que deu três passos para ter mais. Foi um Reels, três passos para ter mais disposição e não brigar mais com cansaço, deu 1.000. Aí teve um aqui que agora tá na campanha dos 100 dias, né? Agora Uhum. não, já tava antes. 1.190. Aí teve um outro post que sou eu, né? Com alguns feedbacks. 1.200. Aí teve um outro aqui, 900. Aí o Reels deu 800. Aí teve um que deu 1.400 visualizações. Foi um carrossel do Twitter. Boa. Se você quer emagrecer, reduzir o estufamento e colocar o intestino para funcionar todos os dias, minha sugestão é para de repetir essa frase o quanto antes, né? Como o ano está passando rápido. Aí teve um outro que sou eu, uma foto minha também. Meu site para wedding. 1.900 visualizações, que é só eu com várias provas sociais. Aí tem um outro também, que ninguém está comentando sobre isso. 1.375. Aí tem uma que deu 1.000. Esse ano vai ser diferente. Aí tem três sinais que você não come doce do jeito certo. 1.000 visualizações. Então, assim, eu tô tendo agora, esses últimos dias que tá mais caído. Por exemplo, no dia 30 deu menos, deu 543, aí o da última vaga deu 528, aí o segredo para começar a emagrecer se livre da prisão de ventre, nunca mais parar, deu 359. O de hoje tá fraco, deu 166. Mais É, 6 horas eu vou postar hoje. isso pode ser os anteriores, pode ser sim um reflexo do que você vinha postando, principalmente nesse movimento que você fez do Close Friends, querendo ou não, isso ajuda também a movimentar o seu perfil, por mais que não esteja aparecendo para todo mundo, mas são pessoas que estão ali, de certa forma, engajando, então torna o seu perfil mais atrativo, e aí o que você faz no feed também acaba sendo influenciado, mas o que eu gostei foi do mix que você trouxe. Você trouxe fotos suas, trouxe Reels, também trouxe outros templates de fotos, colocou em formatos diferentes, formato caramba, de Twitter, e também mesmo quando usou sem ser Twitter, botou ali como se fosse um bloco de notas. Então, esse mix que você está trazendo está muito interessante. Bota foto sua Ah, também em legal. alguns momentos e Eu não tô só tentando foto fazer isso mais estática, vezes. coloca com um certo contexto ali, mesmo que se fosse do seu pré-wedding, você botou também depoimentos ali, que querendo ou não, vai gerando conexão com as pessoas e por Uhum, mais que tenha gente curtindo ali só pela sua foto, aumenta o seu alcance de qualquer forma, uhum. né? Então, o Instagram Você viu? não tá É, conseguindo diferenciar quem está curtindo só pela foto ou quem está curtindo porque gostou de tudo que está ali. Mas se a pessoa está curtindo, é. o Instagram ele tende a mostrar para mais gente. Teve um post que eu fiz dia 14 de setembro, que sou uma foto minha, criança, que tava assim, perdi 80% da audição por causa de algo que eu comia todos os dias. Aí eu falei da minha saga com leite, né? Tem uma foto minha neném, com a minha mãe. Acho que foi só essas duas fotos. Ah, não, e tem uma foto minha com 10 quilos a menos, que eu tava magérrima.
Esse post deu 3.777 visualizações. E, tipo assim, a pessoa nem leu. Ela teve uma pessoa que botou assim, linda. Não sabe o que tá acontecendo. Mas É comentou. porque viu a foto de criança e botou. Às vezes É, ela até leu tudo, mas achou muito bom o que você colocou. é. E muito bom isso, a construção sua também com relação às postagens. Você está conseguindo fazer bons ganchos, trazendo boas Se bem que chamadas nem tanto para. assim, porque, ó, nesse post você consegue ver quando que as pessoas curtiram, né? Em qual foto do carrossel, né? Nesse post dessa minha foto criança, 26 pessoas curtiram na última. Viu? Teve um Isso é bom muito alcance de bom. O Instagram colocou recente, né? Isso aconteceu agora, dentro do recente. nosso sprint. Tem acho que um mês e pouco É, que eles fizeram isso. é, Tanto que a bem gente nem recente. fazia essa análise antes, porque não tinha naquela É, época. não. Acho que foi agora em agosto, no máximo. Foi, foi isso, tem um mês, eu acho. Isso é É, muito bom, tinha até esquecido dessa atualização. é. Outra coisa que eu tenho sentido também no mercado como um todo é a mudança da forma de consumir na rede social. Antigamente a gente tinha muitas curtidas, vários comentários e alguns compartilhamentos, salvamentos. Hoje em dia a gente tem muito compartilhamento, se você pegar contas grandes, né? Uhum. Pouquíssimas curtidas e mais comentários quando a pessoa faz aquela ação para a pessoa comentar alguma coisa, aí tem os comentários. A não ser que sejam páginas que as pessoas gostam de tretar ou falar algumas coisas, ou quando uma grande personalidade coloca uma opinião que é mais polêmica, e aí gera toda aquela treta de forma até, até pensada mesmo, estratégica. A pessoa realmente faz aquele post justamente para gerar isso, para poder aumentar o alcance da conta dela. Mas, no geral, estou sentindo que as pessoas estão um pouco mais low profile, não estão querendo É. aparecer tanto no que elas estão curtindo, comentando, o que elas estão acompanhando. Elas não querem deixar muito a cara ali de que realmente acompanha aquilo e que tem, ou no seu caso, você fala muito sobre intestino preso, isso pode até inibir Uhum. algumas pessoas de comentar alguma coisa, tô com vergonha de comentar ali, mas Não, te com acompanha de certeza. qualquer forma, Tanto né? que meus posts têm pouquíssimo comentário. É, Tem muito pouco. Mas eu acho que é muito mais isso mesmo, das pessoas que se sentirem inibidas, mas ao mesmo tempo se identificarem, né? sim. Hoje mais cedo eu tive até uma reunião com uma menina que está aqui no Sprint também, que ela fala sobre tentante, né, de gravidez. Uhum. E aí o assunto dela também é bem sensível. E eu falei isso para ela também. No seu caso é muito sensível, vai ser até desafiador ter gente comentando, porque a pessoa às vezes não quer expor que está ali naquele momento, né, de É, é um momento bem dificuldade, sensível. bem sensível. Ela realmente, eu percebo isso, as pessoas me chamam mais no direct, ou falam É, diretamente ali dentro de um stories, não isso. abertamente. Aí eu falei para ela se despreocupar com isso também, não ficar muito muito encasquetada com comentários, as pessoas não estão comentando, porque é um assunto sensível. Sim, com certeza. É verdade. Eu não fico muito preocupada, não, com comentário. Porque eu vejo que tem compartilhamento. Agora com essa coisa de repostar, né? De você repostar os posts. Bem Isso legal. aí. Fernanda, hoje, qual é o próximo passo que eu acabo acreditando para você? De certa forma, eu te vejo novamente no núcleo, né? Que Em é algum um, momento eu vou voltar. sim, é um passo que acredito que você já está bem mais maduro e mais estruturada para aproveitar ainda mais o que tem lá dentro. Somente naqueles Uhum, 3 pilares que eu comentei no início aqui da sessão, pensando muito também em outras fontes de renda para o seu perfil. E aí a gente já está falando de produto digital, não só questão de desafios, mas produtos que possivelmente comecem a rodar ali no perpétuo e comece a ter vendas de forma mais automática, sem ter, não vou dizer sem esforço, porque não existe isso, uhum, mas também dando oportunidade para as pessoas que às vezes não estão no acompanhamento ou não conseguem investir no acompanhamento, também ter algum acesso a um produto seu e futuramente migrar para algum acompanhamento. E não só isso, para você conseguir aumentar também seu preço, né? Que eu vejo que
de certa forma, ele é barato aqui na nossa região. Ele tá Exato, hoje. mas muita gente dá a objeção valor. Não sei se é assim, eu tirei também, eu tirei do Google a porcentagem de menor renda, né? Então tá bem mais fácil. Mas nossa, era muito, 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 muito. Mas isso diminuiu um pouquinho, isso melhorou. Sim. Eu vejo aqui por vários nutricionistas aqui de Niterói, o quanto que cobram. Muitas delas não têm programa de acompanhamento a menos de R$ 1.000. A É. maioria já está acima aí. Esse é o que eu vendo, o de 700, 750. O de 1.000 eu ofereço, mas as pessoas sempre preferem o de 750. O de 1.000, talvez a gente consiga dar. Aqui o de 1.000 é de 4 consultas em 4 meses, né? Mas eu acho que eu não consegui ter uma oferta muito boa pra ele, eu acho. Entendeu? Acho que a minha oferta tá mediana. Não tá irresistível. Entendeu? Sim. É que para essa terceira opção, a gente podia até mexer nele, se quiser. E aí Podemos. eu aumentaria. A ideia seria, de repente, aumentar para mais tempo, 6 meses, 6 consultas. Hum. E o valor dele dentro, ali, cada consulta, ao invés de ficar no valor de 250, que é igual ao da segunda opção, por isso que as pessoas não estão optando pela terceira, porque acaba saindo elas por elas. Pois é. Ele fica um pouco mais barato que 250, para fazer sentido o contraste. Para ter contraste nos três. A gente, teoricamente, só está tendo contraste do programa de acompanhamento, seja ele a segunda ou terceira opção, com a consulta avulsa, né, que é 400 e É. o restante fica 250. Mas aí eu E aí, tipo, aumentaria o valor dele, tipo, ao invés de 1.000, mais um pouquinho, né? Mais é, pra. acho Deixa que eu ver aqui. poderia ser até 1.200, 6 consultas, ficaria o valor de consulta a R$ 200, que é bem barato É também. de graça, né? Praticamente. É. Mas isso é para testar se as pessoas passariam a ter interesse nele. Uhum. Porque como não está vendendo mesmo, a gente pode fazer É. isso. E aí, você fazendo essa oferta, as pessoas começarem a aceitar mais o programa de 1.200 ou de R$ 200 cada consulta, talvez seja o momento da gente fazer outro movimento, aumentar a consulta avulsa e aumentar os outros programas também, Uhum. entendeu? Aí a Nossa, consulta aumentar de avulsa daí 400, é? Pra quanto? é Danado. 450. É. Não quero vender consulta? Você quer vender É. consulta? Não, não. Então, aí, e um ótimo momento para fazer isso é virada de ano. Janeiro, de repente, já pode pensar nisso. E aí, Já uma, começar a testar, né? e aí campanhas, de repente, em novembro, dezembro, já até comentando sobre isso, sobre a mudança de preço, para as pessoas aproveitarem no preço atual. E, inclusive, se você tiver paciente para renovar, que você sabe que renovaria por bastante tempo ou que precisam realmente de um acompanhamento muito grande, você pode oferecer essa terceira opção para ela, nesse valor de 200 cada consulta. 6 meses, né, de duração. Até para testar. Porque a pessoa, teoricamente, está pagando 250 dentro da consulta ali no seu programa. Mesmo que ela seja cliente de programa. Aí você oferecendo isso, ela pode ser, caramba, vai fazer muito mais sentido. Ainda mais se for aquela pessoa que é engajada, que está sempre aí com você, que você sabe que tem uma certa Uhum. fidelização. Inclusive, isso é uma das grandes armas dentro do núcleo que as meninas usam, que é a antecipação de renovação e tudo mais. Isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, tá? Confesso. Tanto a antecipação da renovação quanto a renovação em si. Esse timing de você, da pessoa já ir na terceira consulta, né, no caso, com o plano renovado. Isso eu Uhum, tenho muita dificuldade de fazer. Eu tentei fazer num momento, mas o que funcionou com algumas pessoas, tipo assim, algumas pessoas já iam com a consciência que já iam renovar na última consulta, mas, tipo assim, elas nunca pagavam antes da última. Elas iam com a consciência que já iam renovar, entendeu? sim. Naquela consulta ali.
ou era mais ou menos isso. Mas, tipo assim, ninguém topou pagar antes da última, entendeu? Fazer o pagamento antes. Toparam fazer o pagamento na última para renovar. Isso acontece. Mas eu comecei a parar de fazer isso também. Isso foi uma coisa que eu acho que reduziu meu faturamento. Eu parei de fazer essa questão da renovação. Porque eu acho que para mim é um pouco difícil também de fazer. Eu acho que, sei, eu acho que para mim é uma coisa meio delicada. Essa questão de, entendeu? Eu não sei explicar, é uma coisa meio delicada em termos financeiros. E aí eu fico meio bloqueada de oferecer isso pra pessoa. Você sente que está mais incomodando do que ajudando. É. Mas pensa comigo, se é uma pessoa que você está ajudando, ela está tendo resultado, ela está adorando estar sendo acompanhada com você, e aí você pega, por exemplo, esse ajuste que a gente fez agora, ela está pagando R$ 250 na sua consulta. E aí, antes dela ir na última, pode ser uma semana antes, 2 semanas antes, você fala, caramba, a gente está com resultado, e aí eu estou falando aqui de uma forma muito leviana, tá? Você está tendo um resultado muito incrível, estou adorando acompanhar você. Sei que faz muito sentido a gente continuar com acompanhamento, por isso eu decidi fazer uma oferta especial para você. Não, não mais pagar 250 por consulta, mas sim R$ 200 por consulta e ser acompanhado por mim por 6 meses. E aí fazer aquela opção de pagamento para ela, né? Seis Isso vezes seria mais ali, fácil. Acho que isso seria mais fácil pra mim de fazer do que fazer o oferecer a renovação, entendeu? Antes da última consulta. então pode ser Esse assim. upgrade seria mais fácil pra mim do que fazer só a renovação normal, sabe? Uhum. De pagar novamente para um novo ciclo de 3 consultas. Entendi. Você pode testar isso, tá? Que aí, querendo ou não, você está dando um benefício para aquela pessoa. De certa forma, ela vai pagar menos para ter acesso àquilo que ela já está tendo. E isso é É. muito bom. E aí, caso ela não aceite, você faz a renovação dela no programa normal, ali no final da outra consulta, da última consulta. Pode ir É, testando aí para ver o quanto você vai conseguindo fluir. Aí pode ser que chegue um determinado momento que isso internalize melhor para você, de forma de mentalidade mesmo, e não se torne um peso para você fazer esse tipo de abordagem. isso, de certa forma, para mim é difícil, é um peso para mim. E, é, e eu acho que isso atrapalhou, de certa forma, por exemplo, eu tive muitos pacientes de terceira consulta em setembro, que eu poderia ter feito Uhum. essa renovação, e não fiz. Porque para mim é complicado, para mim é delicado fazer, entendeu? Então, em outubro, eu vou ter muitas renovações, mas que eu poderia ter feito em setembro, entendeu? Sim. Então, outubro provavelmente vai ser um mês mais. Vai ser mais fácil bater os 10 mil, 12 mil em outubro. Ainda tô zerada, né? Mas tudo bem. Mas é porque eu voltei a trabalhar ontem. Sim, a pessoa terminou, fez a terceira consulta em setembro e aí você não fez nenhuma oferta para ela, nem no final da consulta. Aí eu agendo as 3 próximas. E aí. Então, é porque algumas E aí ela pessoas só já. paga na primeira da seguinte. Isso. Aí é porque algumas pessoas já têm essa consciência. Às vezes eu não preciso nem falar. A pessoa já paga. A pessoa já tem essa consciência de que vai Uhum. renovar e paga. Isso aconteceu. Mas tem outras pessoas não, outras pessoas que só pagam no início do próximo ciclo, entendeu? Entendi, entendi. Que assim, eu deveria pelo menos deixar a pessoa ciente, né, que ela vai ter uma renovação, né? Sim. Isso eu acho que é uma coisa que pega pra mim. Senão seria eu fazer o seguinte agora. Vou marcar a sua próxima sessão com a Carla e a Clarice. E que Como assim? é renovação para o núcleo. Ah, bom. Exato. Então, tipo assim, seria mais ou menos isso. Mas eu tenho a chance de falar, não, não quero. Tipo assim, a gente poderia marcar e chegar Uhum. mais perto e eu falar, não, não vou poder. Sim, esse é o grande problema. Por isso Exato. que você não tem, de certa forma, por mais que a pessoa, você marcou, então você tem meio que a previsão de que aquilo pode acontecer,
mas Isso é chances uma são falha de minha. não acontecer. E Isso é uma falha aí, porque eu não me sinto confortável de cobrar a pessoa antes do programa dela acabar. mas não acabou ali na terceira consulta? Sim, Então, aí é o momento de fazer a é o momento oferta. de renovar, né? É, se é a última consulta dela, é o momento de renovar, que É. teoricamente acabou aquele ciclo, né? Então isso Pois precisa é, ser feito. isso é algo que eu tenho toda quinta-feira um lembrete para eu fazer renovações de programas nutricionais para as pessoas daqui 2 semanas. E eu não faço. Eu pulo esse lembrete toda quinta-feira. Ele tá na minha consciência. E hoje é Tá na quinta. minha mente que eu preciso fazer. Exatamente. Tá na minha mente que eu preciso fazer. Mas eu pulo, porque é uma coisa muito delicada pra mim. Eu não entendo o porquê. Eu acho que é justamente por isso, por você achar que a venda você Forçando. tá trazendo algum, não forçando, acho que está trazendo algum, gente, qual é o contrário de benefício? O antônimo. Benefício. É, tá trazendo algum malefício para a pessoa, sabe? Está meio que tirando dela alguma coisa, quando na verdade não é. Não. Talvez seja isso que É, tá. pode ser. É Eu porque também poderia. a Fala, gente fala. tem uma crença, um paradigma do mercado como todo, que vendedor é chato, que isso e aquilo. Então isso acaba sendo enraizado na gente. É, eu Eu não acho também tenho que é isso uma. porque eu sou dessa área, né? É, Mas a gente fica achando isso. eu acho também, César, que é uma questão a mais. Eu acho que é uma questão de relação com o dinheiro. Entendeu? Eu nunca tive uma relação muito boa com dinheiro. Então, pra mim, se pra mim uma pessoa estiver me oferecendo uma renovação de alguma coisa antes de eu acabar, eu acho que eu não ia gostar, entendeu? Uhum. Então, pra mim é difícil fazer isso porque eu acho que, de certa forma, pra mim não é certo fazer, entendeu? Porque eu não tenho essa relação muito boa com dinheiro, sei lá, não tenho tanto. Tô aprendendo agora. Tô fazendo uma consultoria financeira pra não ficar zerada na minha vida. Porque é isso, a minha vida é tipo, sempre foi ter momentos de muito gasto e momentos de muita escassez, momentos de muito gasto, momentos de muita escassez. Eu tô tentando equilibrar isso. É, isso Então, é bem importante mesmo, até no momento de crescimento de negócio e tudo mais, para não colocar as mãos pelos pés e realmente fazer tudo estruturado, sim, bem importante. eu falei com a Clarissa no meu PP5D, quando eu fiz com ela. Eu falei que eu tinha essa questão de dinheiro, e ela falou: seu objetivo tem que ser uma reserva financeira, que eu Uhum, vou começar a construir agora. exato. E aí, fazendo um teste aqui com você, se eu te oferecesse o núcleo agora, dizendo que você tem uma condição especial para migrar para o núcleo, utilizando o que você investiu no sprint como parte do pagamento para o núcleo, você acharia ruim isso? Não, dependendo de contar o núcleo agora. Então, eu estou fazendo, isso aqui é como se eu tivesse, como se você estivesse fazendo lá na hora da renovação da pessoa. A gente está no mesmo momento. E É. aí você pode renovar ela para mais tempo, dando, de certa forma, não é desconto, né? Mas é um benefício dela participar de um programa mais longo com aquele valor de R$ 200. Ou se ela não for, não couber para aquela pessoa, até porque você vai saber do histórico melhor do que eu. Se a pessoa, de certa forma, investiu ali com uma certa dificuldade e tal, você oferece só apenas a renovação. E aí você pode trazer Uhum. algum outro benefício ali, renovação com algum bônus a mais que você está dando. Talvez para Acho que você melhorar essa sua relação é você entregar um pouquinho a mais do que só renovar. E aí você vai se sentir mais leve com isso. eu acho que isso falta também. Eu não acho que os meus bônus sejam bons. Eu acho que eu tenho bônus muito medianos. Tipo assim, eu acho que assim, agregam, mas não são nada demais, entendeu? Tipo, eu tenho esse bônus
que é o SOS final de semana, que é para ajudar a pessoa a fazer melhores coisas no final de semana, beleza. Aí tem o outro que é a Deus Efeito Balão, que é para a pessoa já começar a se sentir mais desinchada, sem aquele estufamento no final do dia. Aí eu Uhum. criei agora um mini desafio de 7 dias para ela desinchar antes do acompanhamento. Antes de começar o acompanhamento, ela já começar a se sentir melhor. Mas eu enfim, entendeu? Eu não entendo, eu não vejo isso como algo muito atrativo. E eu não Mas sei é, como criar outro bônus. você não vê ou seus clientes também não enxergam assim? Acho que eles não enxergam assim também. Alguém já recebeu esse bônus? Já, mas ninguém dá feedback. Mas você já perguntou? Não, o que que eu faço? Pode ser. Quando eu quando eu mando, né, eu já vendi alguns combos, né, na lista VIP e tal, aí eu falo, me fala o que você achou e tal. E a pessoa sempre fala, adorei. E só, Quando ela entendeu? fala assim, adorei, você pode perguntar o que que você mais adorou ali dentro. É, essa parte Aí do, ela do vai. marketing pega muito pra mim. O marketing, tipo assim, de Cara, eu estimular as pessoas a me darem feedback. Quase não tenho prova social, porque eu fico sem graça de pedir para as pessoas darem o relato delas, sabe? poxa, a Clarice ela tem um método muito bom de fazer isso. Ela até compartilha isso no núcleo. Não sei se na célula também tá, mas ela tem um método muito bom para, acho que até depoimento espontâneo, o jeito que ela chama. É de um jeito que parece que a pessoa está dando depoimento por ela mesma. E uma coisa muito interessante que a gente usa aqui no marketing, vendas, é o me fale mais sobre isso. E nada mais é do que a pessoa falou, adorei. Aí você pergunta, me fale mais sobre isso. Ou então você, uma outra versão é, o que que você mais gostou ali dentro? O que que mais fez sentido para você? O que mais trouxe de resultado? E aí você, se a pessoa não falar muito mais, pode ser até que ela nem tenha visto o bônus, só falou adorou para te agradar. Aí tudo bem. Mas se ela viu mesmo e gostou, ela vai trazer alguns elementos. Ela vai dizer ali o que que fez sentido. E isso vale para tudo, até para sua consulta, quando a pessoa fala, adorei o planejamento que você me mandou. Aí você pergunta, poxa, o que que você mais gostou? O que que mais facilitou na sua vida? E é sempre me fale mais sobre isso. Pode até escrever aí É. no post-it, deixa aí na mesa, técnica do me fale mais sobre isso, que é muito forte. Você consegue puxar muito das pessoas. Isso até na sondagem. A sua assistente, quando a pessoa responder de forma mais monossilábica, pede para ela usar essa técnica. Caramba, me fala um pouquinho mais sobre isso. E aí você abre imagem para a pessoa se abrir. É meio que você dando permissão para ela desabafar, talvez, falar mais. Isso é muito poderoso. Pois é, eu acho que isso me falta um pouco, sabe? Essa sensação de. Porque eu sinto uma sensação de desconforto quando eu preciso fazer isso, sabe? E aí isso me bloqueia. Então eu só não faço. É porque isso não é natural para vocês da profissão. É, Então, isso se torna totalmente fora do conforto. E só vai se tornar natural quando começar a fazer, de certa forma, no início empurrando, e depois vai saindo. Mas, nesse sentido, não faz mal a ninguém você perguntar, me fala mais sobre isso. Isso, na verdade, te coloca numa posição de total humildade por você querer saber mais daquela pessoa. Isso é. mostra que você está totalmente interessado naquela conversa. Né? É igual, e isso é uma técnica muito boa também, aí eu falando aqui como homem, em um date, porque o ideal do homem num date é deixar a mulher falar o máximo possível. E aí a gente sempre abre esse, me fala mais sobre isso, me conta sobre você, que mulher adora falar e elas gostam de ter atenção. Então, quando você se coloca nessa posição de realmente estar full atenção para ela, ela se sente mais confortável, mais segura. Então, a chance daquele date dar certo é muito maior. Aí é técnica de venda aplicada na sedução aí. Mas é Pois é. exatamente isso, cara. É, querendo ou não, uma relação. Tudo, a venda é uma relação. A gente está É. querendo trocar coisas, né? Mesmo que seja por meio de pagamento em dinheiro, você está devolvendo para ela alguma outra coisa, né? Eu acho que nesse momento de oferta da renovação, né? De
eu deveria oferecer algo a mais, né? Tipo, não só a renovação. Mas um Isso não bônus é, assim, não, você acha que. não é uma regra, não é o deveria, mas eu tô falando isso para você de certa forma tirar um pouco do seu peso, que eu acho que você tem esse peso Uhum. de entregar um pouquinho mais, vai te deixar de certa forma mais confortável, porque você vai estar oferecendo mais coisinhas para ela. Não vai ser só renovação por renovação, fazer a pessoa pagar de novo. Tem algo Sim, eu envolvido. tenho muita vontade de fazer algo mais material, assim, de. Eu sei que isso não faz tanta diferença na questão da fidelização, mas eu acho que. Eu adoro receber mimo. Então eu acho que eu acho que seria mais legal oferecer algo material pra pessoa, sabe? Tipo assim, sei lá, uma bolsinha de coisas assim, sei lá, de coisas de suplementos que eu tenho. Uhum. Não só algo que, sabe, que só renovação. Eu acho que talvez agregasse mais. Sim, se é algo que você gosta, querendo ou não, faz parte da sua marca, né? É o que eu sempre gosto de falar, Mas que a eu nossa desde. marca pessoal, a gente tem as nossas vontades, o que a gente gosta e também o que conecta com outra pessoa. Isso Uhum. pode acabar conectando. Se você gosta, talvez seus clientes também gostem. E faz É. parte. Se você Isso é tem uma algo coisa que eu assim sempre que quis poderia fazer. oferecer, Eu sempre quis oferecer uma ecobagzinha com algumas coisas dentro, mas eu nunca fiz isso. Nunca. basta fazer. Testar e É, fazer. Aí, às vezes você não precisa comprar tantas, né? Sei lá, faz um lote de 10 é, coisinhas. Por mais que no primeiro momento saia mais caro, mas é para você sentir a, a adesão. é. Isso eu acho válido, tá? Eu acho válido sempre implementar algumas coisas assim. Claro que isso, de certa forma, gera um custo, mas se for diluído dentro daquele pagamento que a pessoa faz, tá tudo bem. É mais uma questão de fidelização. E aí eu não vou dizer para você, sempre que fizer isso a pessoa vai ficar fidelizada para sempre. Não, mas de todas as vezes que a gente recebe esse tipo de coisa, a gente fica mais feliz, né? Você gosta de receber Uhum, mimo, na verdade eu não conheço ninguém que não goste. Né? Você pagou é. por alguma coisa e veio algo a mais. Isso é muito bom. A gente está sempre gostando disso. E eu falo por mim mesmo, quando eu vou no cinema, sempre tem aquelas coisas promocionais lá, principalmente de filme que eu gosto. Eu, igual o idiota, vou lá e compro algumas coisas. Então, recebo ali um copinho, não sei o quê. É, Então, eu acho isso super maneiro. Você pode não, implementar, aí sim. vou ver. Mas assim, eu não sei se é uma visão minha, né, essa questão de mandar os materiais complementares. Não sei se é uma coisa que eu já não acredito tanto e aí acabo não fazendo. Não sei se as pessoas iriam gostar de receber, sabe? Pode ser uma crença sua, de você achar que não vai fazer tanta diferença, e aí você não envia. E aí eu trago até um depoimento de uma aluna aqui do Sprint também, que eu tive sessão na terça-feira, a Laísa. Ela não acreditava na lista VIP, porque ela já tinha feito uma coisa ou outra e nunca deu certo. E aí ela estava até relutante para fazer a nossa campanha do Sprint. E ela fez, teve bastante resultado. E aí ela até falou, quebrei a cara da melhor forma possível. Eu falei, mas de repente você podia ter feito e não ter tido tanto resultado, mas isso não quer dizer que aquilo não é bom. Às vezes É, precisa de uma certa frequência para que se torne bom. E minha lista aí, VIP é meio parada mesmo, também. e aí Fácil, isso, mas isso vale para essa sua crença aí com relação a entregar algum produto e tudo mais. Às vezes você não acredita e acaba não fazendo, mas tem que fazer. Isso é algo também que é muito trabalhado dentro do núcleo, porque querendo ou não, faz parte da esteira de produtos e tudo mais. Muitas das vezes o que você entrega como bônus para clientes, você pode vender como porta de entrada para não cliente. eu tenho até, eu tenho uma aula aqui que eu fiz do desafio que eu botei no Eduz. Só que eu nunca consegui liberar ela. Vou te mostrar aqui. Eu nunca consegui liberar ela para outras pessoas. Então eu sempre eu penso em oferecer essa aula, porque ela é bem básica, assim, fala sobre relação com açúcar, relação com intestino, do emagrecimento.
Eu super penso Liberar isso em de forma dar, gratuita? liberar como bônus, mas eu não consigo liberar para as pessoas. No Nutro, não, o Eduz não libera para mim, eu não sei. Eu tenho que trabalhar melhor isso. Por que que você não libera no Notion? É vídeo. Mas dá pra colocar vídeo lá também. Pelo No menos até onde Notion? eu sei dá. É, eu acho que dá Não, sim. tá publicado. Ó, os bastidores do emagrecimento inteligente e do intestino livre. É isso aqui. Então, ó, nessa aula eu vou te mostrar como e por que emagrecer de forma inteligente se livrar da prisão de ventre. Sem dietas restritivas, te mostrando realmente o que funciona. É isso. E aí tá. Tem quantos minutos de vídeo? São uns 20 minutos. Na pior das hipóteses, ou você libera no Notion, ou você pode fazer de outra forma também. Você pode até criar uma mini página ali no Notion, dando uma introduçãozinha, não sei o quê, floreando um pouco, e coloca o link pro YouTube. Mas aí você só colocar lá no YouTube esse vídeo como não listado. O não listado significa que não vai aparecer na sua página. Pessoas aleatórias não vão conseguir ver, só vai conseguir ver quem tem o link. Pode ser. E aí você consegue liberar isso de forma bem tranquila, com um link também. É, porque eu acho que tá tão rico, sabe? As pessoas não têm acesso. Só as pessoas do desafio, que fizeram o E desafio, né? aí, e aí lá no YouTube você consegue colocar na descrição alguma coisa também fazendo uma oferta. É. E aí a pessoa que se interessou muito, gostou muito, normalmente é curioso, aperta ali para ver o que que você escreveu, aí beleza, pode ser uma oferta para fazer parte do seu programa de acompanhamento ou futuramente quando tiver um produto e tal, vender mais alguma coisa ou um outro passo, desafio, enfim, dá para fazer muita coisa aí. Mas se não tiver conseguindo pelo Nutro liberar para as pessoas, faz dessa forma, simplifica aí. Abre uma paginazinha ali no Note, sabe fazer isso, né? Abrir uma página no Note e deixar compartilhável. Acho que sei. É só uma nova aba ali, uma nova página, aí depois na configuração você consegue colocar todo mundo que tiver o link acessar, aí você escreve alguma coisa, pode até enfeitar essa partezinha do Notion e deixa disponibilizado o link do YouTube. A pessoa vai conseguir acessar fácil. Beleza. Eu vou dar uma olhada nisso. Porque eu acho que poderia, assim, eu iria, por exemplo, gostar muito mais de receber um bônus com uma aula de 20 minutos do que um PDF. Hoje em dia está nesse nível mesmo. As pessoas acompanham mais vídeos e tudo mais do que qualquer coisa que precise ler. E, se Exato. possível, legendar. Acho que tá legendado. É, tem como legendar automático hoje em dia já, se não me É. engano. Porque às vezes a Eu pessoa ia está em um gostar muito momento que mais ela disso. não consegue ouvir. É. Isso é muito bom. Não, beleza, eu vou trabalhar nisso. Boa. E te perguntar mais uma coisa. Você falou que depende de quanto estaria o núcleo, né? E aí, quanto que você investiu no núcleo na época? Eu investi. Eu fiz 6 meses só, tá? Eu investi Uhum. 8 mil. Tô pagando ainda. Não, mentira, acabei de pagar já. Porque eu parcelei em um ano. Parcelou em 12? Você entrou Parcelei em quando? 12. E faz um ano. Entrei em final de setembro do ano passado. 28 de setembro de E o mais 2024. Foi no Elevate. interessante, foi logo no Elevate que eu não fui, então. No anterior eu fui. É. No Elevate do ano anterior foi meu último período ali nos bastidores das meninas. Aí eu fiquei esse tempo fora e fui convidado a retornar agora para poder tocar essa parte do sprint. Bem legal. E aí eu nem sei se elas vão voltar a fazer o Elevate de novo. Mas não sei, sabia? Mas Elas falaram que é tão difícil fazer um evento presencial, né? ele é bem. Demanda muita energia, né? Você viu por casamento. É, querendo ou não, casamento às vezes é muito maior, mas promover um evento desse também, cara, É. não é fácil. E aí foi 8 mil que você investiu. Uhum. Mais, né? Hoje, Que eu peguei no cartão. não é o valor à vista dele. Era de 8 no caso. A vista era 8. Hoje o núcleo, o anual à vista,
é 20 mil. E você sabe toda a estrutura do núcleo, né? Sei. Tem, tem a plataforma, tem as aulas, tem acesso à célula. O ecossistema, tudo que é feito, PP5D, os encontros, né? No o anual Sim. tem mais de um encontro com O, a Carla e a Clarice, individualmente, de tem os 6 meses é um, hot o Hot City. Perfeito. Outra coisa que elas incluíram é um agente social media, que é justamente para poder ajudar na construção de história pessoal, fazer muito o que a Clarissa faz muito bem, que é sobre analogias, contar a história pessoal e de forma que seja muito leve, né? Não é aquela coisa que putz, não é nada forçado, você se envolve ali, mesmo sem querer você se envolve. Então, tem um agente social que vai ser justamente para auxiliar nisso e também vai ter o laboratório de marca pessoal, que é excelente. E Mas o que que é o laboratório de marca pessoal? vai destrinchar totalmente a marca pessoal sua. Elas vão até lançar agora no próximo, não sei se vai ser agora final de outubro ou novembro, uma um encontro justamente sobre marca pessoal que vai ser uma porta de entrada, né? Mas dentro do núcleo Hum. destrincha totalmente a sua marca pessoal, todos os elementos de um brand para poder Ah, legal. melhorar não só o seu posicionamento na rede social, mas entender também qual é o universo Fernanda e colocar isso de forma muito mais intencional para fora, né? Então, isso é Legal. uma das coisas que elas acrescentaram. E também interessante, é um dos assuntos que eu mais gosto também, que eu estudo e que mais aplico, né? Até fora aqui do sprint, como todo. Então, eu sei que é muito importante isso para o profissional como vocês, né? Profissional da saúde, aí arquitetos, advogados, ter essa marca pessoal, esse brand pessoal muito bem estabelecido. E o que eu queria falar para você é que o programa, e de 6 meses hoje, ele está custando, né? Custando é pouco, porque não é custo, é investimento. Ele tem um Sim. investimento ali de 12 mil. Se fosse o caso do valor protagonista de fechar aqui e não fosse um upgrade do sprint, seria 10 mil à vista. Mas fazendo isso, utilizando o que investiu no sprint, ficaria 6 mil à vista, por 6 meses de acompanhamento, ou 12 vezes de 630 no cartão de crédito, ou no Pix também pode ser feito, e aí ficaria 4 de 2 mil. Peraí. Então ficaria ficaria mais barato do que quando eu entrei? Sim, você tem ideia de como é forte essa oportunidade aqui dentro do sprint. Caraca, vocês acabam comigo, sério. De jeito nenhum. O que eu mais quero, na verdade, é ver você Não, estourando pois aí, é. cara. Ui, babado, hein? Até quando eu posso te responder isso? Tem que falar com meu marido agora. Não Dentro dá, não dá do. pra responder assim. Dentro do. Agora tem marido, né? Agora Agora eu tenho marido, agora o dinheiro é um só. Não tem, eu não é posso isso aí. decidir assim. Boa. Você tem até o final do período do sprint. Não vou dizer que tem que ser agora, correndo assim no É abafa a semana aqui, 10, até né? São duas porque semanas. eu posso até ver até que dia vai. Se não me engano, é até o final da semana que vem que iria o seu acesso dessas 12 semanas. Se me manda escrito, quanto que é à vista, quanto que é no Pix, quanto que é. Porque eu já esqueci tudo. Quanto que é no Pix, quanto que é no cartão. Você me Tá? manda escrito? Claro, isso é o de 6 meses, tá? Se for Sim. o O anual também anual, tá muito bom. a bateria também do quanto eu paguei no Pix, no sprint? Sim. O anual é muito forte também. O que seria 20 mil se você aproveitasse uma oportunidade aqui dentro sem estar usando o
sprint, iria para 16. Mas com o sprint seria 12 mil à vista ou 12 vezes de 1.260. Ou no Pix, 6 de 2.500. Mas eu te mando isso por escrito também, as duas opções. Me Eu tinha manda. apresentação aqui para fazer para você e tudo mais, mas eu sei que você conhece o núcleo. Então É? não tinha muito porque eu passar slide por slide aqui, senão vai ficar, Não, é. né? Então o que eu Monótono. trouxe foram as novidades que a gente trouxe. E, claro, um ano de diferença aí para o que você participou. O núcleo também teve melhoras, né? Obviamente, as meninas melhoraram muita coisa ali dentro da entrega, trouxe muitos elementos, por mais que você saiba o que é tratado ali dentro, muita coisa já foi aprimorada para a entrega, tá? Com certeza. Mas eu te mando isso ali no WhatsApp, vou te mandar no WhatsApp particular, não vou botar dentro do grupo não, até para não poluir o grupo, Tá bom. para você ver qual vai ser a melhor opção, se vai ser de um ano ou de 6 meses. Eu Tá. recomendo, e aí não vou dizer aqui que é por questão de lucratividade para a empresa, não. Estou dizendo pela entrega mesmo, tá? Claro que o de 6 meses é sensacional e você sabe disso. Mas se Uhum. você puder ficar durante um ano, vale muito a pena diluir, né, esse custo pelo ano inteiro. Uhum. Porque você vai ter, de certa forma, o planejamento praticamente 2026 todo. E aí talvez você até traga, ah, César, mas eu não vou conseguir começar no núcleo agora porque eu vou viajar. Beleza, você faz a inscrição e aí a gente começa a contar a sua entrada quando você voltar da viagem, lá em novembro. Eu deixo isso de Uhum. benefício para você. Isso nem é algo que as Tá. meninas fazem, mas aí eu me viro aqui dentro. Não, beleza, beleza. Eu vou. Nossa, muito tentador. Jesus Cristo. Porque, cara, Cara, faz muita diferença. faz muita diferença. Você viu que teve seus picos aqui, um lá no núcleo, o outro aqui dentro do sprint, e provavelmente não continua tendo esse crescimento porque acabou saindo, desconectou. É aquilo. A gente só fica aquecido quando a gente está perto da fogueira. E a fogueira ela só mantém se a gente ficar alimentando a brasa. Então, quando a Nossa, gente se total. Não, afasta, eu senti muito essa diferença, assim, porque eu saí do núcleo, acho que acabou em abril. Abril já caiu. Abril já fez um faturamento horrível. sim. Eu sabia, né, por causa do feriado, e tal, foi um feriadão. Mas, assim, maio consegui me manter bem, junho, julho, agosto, setembro. Mas falei, né, foi a questão do casamento também. Não, setembro é super válido o que aconteceu, assim, claro que de repente a gente tendo outras estratégias, e aí no núcleo você vai ter muito mais isso do que no sprint. O sprint é um programa de implementação de plano de ação, de certa forma, personalizado, mas fechado numa linha de raciocínio. O núcleo não. O núcleo é Uhum. totalmente personalizado. E aí, no momento que É, você sabe, ano que vem, vamos supor, você vai fazer a sua lua de mel, né? Qual o momento? vou. Entre abril e junho, a gente não Então, decidiu. Vai ser ou abril, ou maio, ou junho. e aí você já pode ali com a Carla e a Clarissa falar sobre isso e decidir quais estratégias vai utilizar até lá. E de repente, nesse período que você vai estar em lua É, de mel, você pode usar a lua de mel como contexto para fazer diversas ofertas, ou também nesse período já ter um produto rodando que aí não vai fazer o seu faturamento cair, entendeu? é. Esse que é o poder do núcleo, é não depender só da sua força de entrega. É por isso que ali a gente expande muito mais. A gente já cria um ecossistema da Fernanda, do negócio Fernanda, não é mais a nutricionista Fernanda. Já é um negócio É. e aí é para estruturar um negócio ali para a nossa promessa é de 20 a 50 mil. É, eu tava bonitinha de dezembro eu fiz 10 do ano passado. Não, foi assim. Eu sei mais ou menos quanto eu ganhei em cada mês. Eu tenho até o controle de fluxo, mas eu tenho meio decorado. Eu entrei no núcleo em outubro, assim, 28 de setembro, né? Então, outubro foi quando começou. Primeiro de outubro eu tive um breakdown de tipo assim, caraca, não aguento mais viver assim e tal. Outubro foi o meu tinha sido o meu melhor mês da vida. Outubro de 2024. Eu fiz 16 mil. Em setembro eu tinha feito 8. Eu dobrei. Eu fiz 16 mil. Mas foi um mês também que eu tava, tipo assim, igual a agosto, sangue nos olhos. Preciso melhorar isso. Beleza.
Aí novembro eu fiz 10, dezembro eu fiz 10, janeiro eu fiz 14, fevereiro eu fiz 12, março 12, abril caiu 8, aí maio 11, junho 9, 9.700, quase 10, julho acho que eu fiz 11 e agosto 17. E Aí. setembro caiu de novo, fiz 8 mil. Caramba, e eu tava até pensando aqui nessa sua trajetória. A boa de você entrar agora no núcleo também, agora que eu digo ali quando voltar em novembro, claro, confirmar a inscrição até para aproveitar esse preço, Uhum. mas que você consegue planejar e sair dessa dificuldade que é o final do ano. Você vai entrar num momento muito, muito, desculpa a palavra, muito foda. Porque você vai evitar esse problema de final do ano, muito pelo contrário, você vai reverter essa situação e vai aproveitar, vai ter ali com as meninas campanhas, tudo mais que elas, você sabe como é que elas soltam ali dentro. Para você aproveitar o boom que a virada do ano traz, principalmente para o profissional da saúde, que é o momento que todo mundo está fazendo promessa. Ali Uhum, depois entra um pouquinho a dificuldade do carnaval, mas também tem como reverter isso. Então uhum. é um momento muito forte para você de repente dar um outro pico. E aí É. outro pico rompendo ali a barreira dos 20 mil mesmo, tá? As estratégias Uhum. que implementa ali dentro do núcleo. Então Se em abril eu pense, fiz vê, 14, se em janeiro eu fiz 14, daria pra chegar até 20, né? exato, porque você já está no outro, na outra maturidade de negócio, né? Uhum, Já está em outro nível. A gente viu aqui. Tanto que você fez o pico de 16 com o núcleo, que é a mentoria mais avançada. Aí agora você fez um quase de 18 só com sprint, que é um programa de implementação. Poxa, tudo indica que com o núcleo de novo é fazer pico acima de 20 e manter isso ali na casa dos. Você falava que queria dos 12, mas aí eu acho uhum, que você consegue manter a média no pico que você fez, 16, 17 mil. uhum. Perfeito? Então, vê César. aí, faz as suas contas, porque, sinceramente, quando elas falaram dessa oferta, eu falei, olha, vocês são doidas, né? Porque elas sempre foram assim, quando a gente estruturava a oferta antigamente, eu sempre falava, cara, vocês são malucos, vocês estão entregando muito. Tanto que, em muitos momentos, elas ficavam doidas. Caraca, tem que entregar isso, 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 lá em 2021, 22. E a gente ficava maluco aqui dentro também. E elas parece que não perderam essa mania, né? Mas agora a equipe aumentou também, né? Tenho visto que elas estão contratando mais pessoas. Então também acho que elas vão É, ficar menos malucas sim, nessa agora elas estão correria. mais à frente ali do núcleo e tudo mais, e precisa É. mesmo. Na época era eu, Carla, Clarissa e a Bárbara. A Bárbara que fazia parte de artes, né? E aí Uhum. eu fazia assistente pessoal, vendas, estratégia, e-mail marketing, caraca, muita coisa. Mas foi um momento irado, assim, foi muito bom. Tanto que a gente construiu uma relação muito boa. A Clarissa, já te contei, né? A Clarissa era a nutricionista da minha noiva, muitos anos atrás. Não, É, que legal. eu conheci a Eu hoje eu Clarissa, tô fazendo sim. a irmã da Clarissa, a Ah, Marina. é? Boa. Que ela tá com Então, essa parte do cara, intestino. o que eu sei dessas meninas, elas não medem esforços, sim. E eu acho que a Carla até postou ontem ou hoje sobre a. Gente, esqueci o nome dela, que tá morando na Itália agora. Tem Rafa, diabetes. eu vi É a esse Rafa. post. Nossa, tá radiante ali dentro do grupo do núcleo. Quando eu entrei no núcleo, eu acho que ela tava ou pra se mudar, tava nessa transição. Foi mais ou menos ali no final do ano passado, início desse ano, não lembro muito bem, mas eu acompanhei de certa forma. Boa. Então, assim, Uma mais do que eu maravilha. falar, você sabe como funciona lá dentro, você sabe das Sei, pessoas que eu sei. começaram praticamente com você e como estão hoje, né? Isso que é pior, Então, eu sei muito bem. é. Então, vamos embora. Não, Se depender mas de assim, mim, tá muito boa a oferta. Eu vou alinhar com a minha consultora financeira agora, não posso fazer nada sem ela. isso aí. Mas assim, esse dos 6 meses tá bem balançado. Mas me manda por escrito, porque eu não gravo muito bem. Vou. Mas me manda por escrito que eu vou alinhar direitinho. Vou te mandar por escrito. E, assim, na pior das hipóteses, vem pro de 6 meses mesmo, que você vai poder aproveitar esse boom É, aí
de final e início do próximo ano e programar também até para esse momento ali da sua lua de mel. E É. com certeza resultados virão, e aí depois você pode até me chamar para de repente ver uma possibilidade de você fazer o upgrade para um ano, estender esse Tá, contrato para um ano, aí eu posso ver ali dentro também as possibilidades para você, tá? beleza. Mas não conta Maravilha. para ninguém não, apesar disso aqui estar gravado, elas vão ver, mas aí eu me viro aqui internamente. O problema é se for espalhado, daqui a pouco vai vir gente no meu WhatsApp. Pode deixar, pode deixar. Vou ficar quieta. Porque Mas acontece, tá? beleza. Ah, Acontece. é? O povo Mesmo, fofoca. às vezes fofoca. Mesmo depois que eu saí do atendimento das meninas lá, que eu fiquei um ano e pouco fora, um ano depois eu recebia, César, me ajuda, eu vi que estão fazendo proposta tal. Eu falei, gente, eu não estou mais ali internamente, eu não consigo ajudar vocês mais. Era Caraca. muito engraçado, muito engraçado. Mas beleza, fechou, Fernanda. A Fechou, gente tem fechou, fechou. ainda um pedacinho de sprint aí, tá? Se você quiser alguma É, ajuda também com relação ao programa, essa implementação aí da semana 10 que eu ah, acho que você não fez ainda. na verdade, eu fiz o escopo da campanha e só. Ainda não montei post, não fiz nada nesse sentido. Eu fiz uma campanha de 4, na verdade, foi 5 semanas. Eu fiz uma de 4, que estava bem ali de acordo com o prompt, né? E fiz uma de Uhum. 7 dias também na primeira semana de dezembro, pegando ali o contexto, né? Show. E aí, se precisar de ajuda com isso, me manda ali que eu tento te orientar da Tá, melhor forma possível também, tá? Aí eu vou te mandar daqui a pouco até quando vai o acesso e também essa vai oferta, oferta. beleza? Beleza, muito obrigada. Fechado, Fernando. Um ótimo final de quinta-feira, um excelente final de semana, que já estamos Obrigada. chegando, né? É, Sexta-feira, depois de meio-dia, quem fez, fez. Quem não fez também. exato. Um beijo, César. Boa Um tarde. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.